Salve, salve, minha gente, amigos e amigas do Tocantins, que nos acompanham todas as terças-feiras. Hoje, mais uma terça muito especial, em que nós temos aqui um convidado também muito especial. E olha que desde que esse programa começou, esse podcast aqui, que nós temos levado com muito carinho, muito amor, uma das coisas que eu tenho ganhado muito aqui é conhecimento, conhecendo história, conhecendo mais do Tocantins, do que já aconteceu, do que está acontecendo e até pensando nas previsões do que pode acontecer. E hoje, para enriquecer o meu arquivo, né, no cérebro aqui, e a você também que nos acompanha, estamos recebendo com muito carinho e com muito orgulho também o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Antônio Andrade, que inclusive hoje, presidente, vou perguntar para o povo saber, porque muita gente ainda conhece como Toninho Andrade, né? Tudo bem? Justamente. Tudo bem, uma satisfação, Jerônimo, uma alegria imensa poder participar aqui do seu programa, principalmente junto com a sua família. Você acabou de me dizer aqui que aqui é familiar e eu fico feliz em poder participar do seu programa. Bacana, porque aqui sou eu e os filhos, né? Isso. Até falei que não tem risco de ação trabalhista aqui, né? Pelo menos eu espero. Mas, presidente, o senhor está aí no seu segundo mandato de presidente do Legislativo Estadual. Já a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero começar porque a gente, antes da entrevista, sempre conversamos aqui com os nossos convidados, e o senhor tem uma coisa muito diferente, especial, que é a questão da família, né? Justamente. Uma família política mesmo, desde muito tempo, né? Justamente. Meu pai se chamava Antônio Poincaré Andrade. Meu pai chegou no Tocantins na década de 60, né? Veio de onde? De Pernambuco. Recife, capital. Na década de 60, não. Desculpa. Na década de 50. 50. Ele veio para a cidade de Peixe, depois veio para Porto Nacional, aí foi para Gurupi, lá ele criou o Porto Nacional Jornal, aí mudou-se para Porto Nacional de novo, e se casou com a minha mãe, né, em 56 mais ou menos, e iniciou a nossa família, a nossa trajetória, né? Em 66 ele foi candidato a vereador em Porto. Ele era jornalista? Era jornalista. Uhum. Meu pai era jornalista. Ele ganhou as eleições em 66. Em 72 ele foi candidato a prefeito de Porto. Ganhou a eleição lá em Porto. Que idade você tinha nessa época aí, dessa movimentação política? Eu tinha uns 11 anos de idade, mais ou menos. Já fazia campanha também com ele? Acompanhei ele demais nesses comícios que ele fazia aqui no Taquarussu, no Canela, lá em Porto Nacional, nos bairros, porque a campanha naquela época tinha a tradição de ter a comida depois do comício e o forró à noite, amanhecia o dia, né? E eu me lembro muito bem, uma vez aqui no Canela, que a gente veio aqui, teve o comício, depois teve o jantar e depois o forró. E aí a gente amanheceu o dia. Eu lembro que eu estava numa rede esperando amanhecer o dia. E assim, Jerônimo, é um filme que passa assim na cabeça da gente, que a gente não esquece nunca, sabe? Meu pai era um homem muito batalhador, um cara que começou do nada, muito pobre. Você sabe que jornalista, não precisa falar muito, não precisa falar. E meu pai era uma pessoa que era muito determinado, sabe? Lá nessa época, em 72, teve três candidatos. O MDB não lançou candidato, o MDB apoiou meu pai. Aí teve a Arena 1, a Arena 2 e a Arena 3. A Arena 1 era o Valdomiro Brito Leitão, a Arena 2 era Dejaime Aires da Silva e meu pai, Arena 3. Meu pai, quando terminou as eleições, a fala do meu pai era tão de convencimento que o voto dos dois não chegou, não alcançava os votos do meu pai. E meu pai era financeiramente o que tinha menos condições. Dejaime é de família tradicional dos Aires de Porto Nacional, Dejaime Aires da Silva. Certo. E o Valdomiro Brito Leitão era de família muito rica lá em Porto Nacional. Era o que diziam na época, o tostão contra o milhão. Contra o milhão.
Aí o pessoal saía, meu pai tinha um apelido, né, de Antônio Buchim, que ele era baixinho, tinha barriga assim, meia grande. Aí o pessoal saía lá do comitê do Valdó, que era o melhor que tinha, onde tinha comida. Onde tinha mais dinheiro, né? Onde tinha mais dinheiro, né? Aí meu pai saía, o pessoal saía de lá batendo na barriga, né? Comi na casa do Valdó e vou votar no Buchim. Então, isso não dava briga não naquela época? Não, até que a campanha foi assim, uma campanha passiva, sabe? Não teve assim. Teve. É claro que você sabe que uma campanha de 3 candidatos, tudo do mesmo lado, né? É uma campanha muito disputada, né? Principalmente com o poder aquisitivo financeiro. Que o meu pai tinha um Jeep velho sem capota. É o carro que ele tinha para andar. Jornalista. Tinha uma gráfica em Porto Nacional, o Porto Nacional Jornal. De 60 em 60 dias a gente fazia um jornal. Eu participei da construção dessa gráfica, né? Me lembro bem que eu participava fazendo as composições das matérias no componidor. Letra por letra, sabe? Era tipo um diagramador. Diagramador, justamente isso. Aí eu montava o jornal e a gente rodava manualmente. Aquilo sujava tudo de tinta, tudo. Né? O Edson do Paralelo 13 e o Edivaldo trabalhou com nós lá na gráfica. Começaram lá também. Começaram lá. Quando faltava energia era manual, sabe? Era manual. Então, aí já tinha quantos anos nesse período? Tinha uns 13 anos mais ou menos. 12, 13 anos. Quando meu pai realmente ganhou a prefeitura em 73, assumiu em 73. O senhor viu o lado de jornalista, o lado político, mas não quis seguir o jornalismo, não? Eu não segui porque meu sonho era ser jogador de futebol. Ah, é? Jogou bola também? Joguei. Não sabia. Eu fui um dos meia-esquerda da região norte aqui, que era um dos melhores, Camisa né? 10. Camisa 10. Tive no Vila Nova, treinei no juvenil do Vila Nova na minha época. Certo. Não fiquei porque o futebol naquela época não tinha assim, um poder aquisitivo como tem hoje. Não tinha o incentivo como tem hoje, né? Então, eu vi assim, o futuro muito pequeno, assim, muito para inseguro, né? Muito inseguro, e eu não segui a carreira, mas se eu tivesse seguido, você pode ter certeza que hoje eu fico olhando esses meia-esquerda jogar aí. Torce para qual time? Sou flamenguista. Flamenguista. Então estamos sofrendo, né? Inclusive, o jogo da Libertadores aí que a gente viu, ganhou, mas não convenceu, né? É verdade. O time do Flamengo é um time bom, mas é um time que não... Hoje a gente, principalmente quem é flamenguista hoje, você não tem aquela firmeza, aquela sensação de que realmente o time... Vai ganhar o jogo, né? Vai ganhar o jogo. Ontem estava 3-1 e o medo de qualquer hora, no último jogo, né? Tava 3-1 e qualquer hora podia ter levado um gol ali, é complicado. Mas essa história de jogar futebol, Antônio Andrade, como é que era o seu apelido no jogo? Tinha um apelido lá? Toninho Andrade. Toninho Andrade mesmo, Justamente. Batedor de falta? Meia esquerda... falta na entrada da área pra mim era pênalti. Chutava com as duas pernas? Não. Só com a esquerda? Só com a esquerda. Só com a esquerda. Só pra caminhar mesmo, porque eu vou falar pra você, era só com a perna esquerda. Se eu tiver pro lado direito, eu tenho que virar o corpo todinho pra me poder dar um passe. O senhor tem 2 filhos, né? Tem 4 filhos. 4. Homens são quantos? 4. 2 homens e 2 mulheres. Pois é, 2 homens, nenhum quis ser jogador de futebol também? O meu menino, o Tony, teve até no Goiânia. Jogou no juvenil do Goiânia, passou uns 2 anos lá. Mas a mãe dele, com muita saudade, trouxe ele de volta para cá. Mas se tivesse seguido carreira, tinha sido profissional. Pois é, e o senhor como centroavante, muito bom. Acompanhou a final do estadual agora? Eu, pela televisão. A gente fez uma parceria, né? Foi procurado e a gente fez uma parceria transmitimos pela TV Assembleia. Eu vi, ficou bacana aquilo. Ficou legal. Infelizmente, Porto não deu, né? Eu fui presidente do Interporto, né? Eu tive na presidência do Interporto. Não é fácil. A gente sabe que tem que ter um patrocinador muito, financeiramente, muito importante para fazer futebol aqui no estado. Nós ainda estamos engatilhando ainda. Eu acredito que tem que ter, assim, sobre participação da federação, uma participação maior. Quando eu fui presidente do Interporto, eu fui campeão estadual. Porque eu patrocinei o time.
Acho que foi em 2010, eu não me lembro, mas foi 2010 ou foi 2012 que eu fui presidente do Interporto. Nessa época era vereador? Eu era deputado. Era deputado já, né? Deputado estadual, era. Eu era presidente. E bancou o time? Coloquei. Meu irmão era prefeito de Porto, o Toniel Andrade. E aí ele me pediu para me dar uma contribuição e eu assumi a presidência do Interporto. Mas quando saí, eu vou te falar, saí com quase uma dívida de 70 mil, tive que rebolar para pagar, porque senão o CPF ia embora. Não é fácil. Eu tenho o maior respeito por quem tem essa coragem, sabe? Não é fácil. Eu ajudo o Interporto, eu ajudo o esporte de Porto Nacional. Agora mesmo, a gente tem uma emenda de R$100 mil para a reforma do Estádio General Sampaio, lá em Porto Nacional. E o que eu posso fazer, a gente está sempre contribuindo, né? Tem saudade do tempo que jogava, por exemplo? Muita. Eu tive um problema no tendão, fiz uma cirurgia, voltei. No final do ano passado, eu joguei com o governador Vanderlei lá em Augustinópolis. Foi. Nós jogamos lá em dezembro. A gente esteve lá e a gente foi convidado para fazer participar de um jogo lá, de um amistoso lá. E eu joguei lá com o governador. Aí eu tive que fazer uma cirurgia, agora, o mês passado, aí eu parei, mas eu quero voltar. Jogar bola ainda. A gente precisa, né, dessa condição física. E eu acredito que a gente não pode desprezar assim o que a gente gostou na vida. A vida minha inteira dos meus... que eu iniciei a minha vida de entendimento mesmo assim, de 10 anos, 12 anos, até os 50 anos foi jogando bola. Então, quando chega lá pedindo um patrocínio para o time de futebol, você já sabe da história toda, né? Ajudo no que eu puder ajudar. Eu tenho admiração por quem realmente abraça essa condição, né? Eu acredito que através do esporte é que a gente dá uma contribuição grande, tira uma criança de um futuro ruim para ele, né? E a gente dando esse incentivo na área do esporte, eu acredito que a gente contribui muito com as famílias do nosso estado. E falando em Porto Nacional, o senhor começou falando da política, já entramos no futebol, mas eu quero falar mais um pouquinho da política de Porto Nacional, da sua família. Certo. Porque tem a sua irmã, Dona Terezinha, que foi prefeita. Foi prefeita lá na cidade de Ipueiras. Tem o seu irmão... O Toniel Andrade, que foi deputado por 2 mandatos e foi prefeito de Porto por 3 mandatos. Antônio Andrade. Fui vereador por 3 mandatos em Porto Nacional e estou no meu 4º mandato de deputado. A minha mãe foi vereadora por 3 mandatos. Já. A minha mãe foi vereadora por 3 mandatos e primeira prefeita da cidade de Ipueiras. Ela que implantou a cidade, foi candidata única na época, né? Isso foi, lembra o ano que foi isso aí? Foi em 96. 96. Foi, 96. Lá não tinha nada, né? Não, foi criada, começou do zero. Tinha praticamente as casas na beira do rio, aí uma enchente muito grande, aí derrubou tudo, a enchente, alagou, né? Aí se criou uma cidade mais pro alto. Aí foi aonde iniciou a cidade, mas começou do zero. Ela que implantou tudo lá, a primeira praça, a primeira escola, as primeiras pavimentações na cidade, primeiras casas populares, tudo foi ela que deu início lá. Qual era o nome político dela? Dinorá Andrade. Era o nome que o povo chamava? Não tinha... Assim, Dona Dinorá Andrade, Agora, a gente... Vendo hoje, o senhor falou, em 96, sua mãe já era prefeita, né? Foi prefeita. Mas para trás, de 96, ela teve 3 mandatos de vereadora. E eu estava até falando antes aqui com o Rogério, a gente conversando, porque hoje há uma disputa muito grande, a Justiça Eleitoral, inclusive, ela praticamente está tornando obrigatório, né? Ter mulher nas chapas que compõem os partidos para serem candidatos. 30% tem que ser mulher. E a gente vê a dificuldade dos partidos em conseguir mulher para ser candidata. É verdade, é uma oportunidade que eu acredito que as mulheres que tiveram essa oportunidade com o presidente do PTB, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Eu até li uma época a história
passa pelo PTB, a história da mulher ter a oportunidade de votar e de ser votada, sabe? Isso foi uma grande transformação, né? Foi. E precisa, viu, Geraldo? Quando a gente lembra hoje que naquela época a mulher era proibida de votar, né? Não tinha oportunidade de votar, e vê hoje que está se tornando obrigatório ter mulher para ser candidata, justamente. Mudou muito, né? Mudou muito. Eu acredito que tem que mesclar a classe feminina, participar da política, é muito importante. Lá na Assembleia a gente tem 5 deputadas que representam muito bem a classe feminina. A gente sabe da importância que é a participação da mulher na vida parlamentar. Eu vejo lá a deputada Valdereza, a deputada Amália, a deputada Luana, a deputada Wanda e a deputada Cláudia fazem um grande trabalho lá na Assembleia, assim, em representatividade à classe feminina. Não porque o homem não representa, representa sim. Mas você sabe que a mulher, claro que tem aquele toque especial, representa de uma forma diferente lá na Assembleia. E o senhor pode falar com muita propriedade que teve mãe vereadora e prefeita e irmã também prefeita. Justamente. Né? Minha mãe tem propriedade para falar disso, né? Minha mãe tá acostumado com a casa cheia de gente desde cedo, né? Ah, desde cedo. Desde que eu me entendi por gente, eu via essa movimentação política. Meu pai, como eu te falei, foi vereador em 66 em Porto Nacional e foi prefeito. Teve um mandato tampão da Revolução em 70 até 72, em 73, a eleição foi em 72, acho que 6 meses de eleição naquela época, e ele assumiu em 73, de 73 a 77 o mandato dele. Daquela época para hoje mudou muita coisa em Porto? Muita coisa. Porto Nacional era uma cidade onde eu vi meu pai com a coragem que ele tinha de fazer uma administração revolucionária. Porto Nacional não tinha um matadouro. Meu pai não aceitava matar gado no mato, como eles faziam. E foi uma briga muito grande entre uma família que chama dos Loló, lá em Porto Nacional, que tinha praticamente todas as bancas no mercado municipal, e meu pai não aceitou. Ele queria fazer um matadouro para construir, para as pessoas terem essa qualidade de vida, não aceitava de forma alguma. E construiu o matador sem autorização da Câmara Municipal, foi afastado da prefeitura. Porque fez o matadouro. Porque fez o matadouro. Meu pai, na realidade, foi afastado 2 vezes da prefeitura. A primeira vez porque fez o matadouro sem a autorização da Câmara Municipal. Da segunda vez, ele achava o absurdo dos absurdos da cidade não ter uma quadra de esporte. E lá nós tínhamos um aeroporto muito grande lá em Porto Nacional, que era administrado pela FAB. E lá na FAB foi construída uma quadra de esporte pela Prefeitura Municipal. Novamente foi afastado porque fez a quadra de futebol que não foi autorizada pela Câmara. Então ele foi afastado 2 vezes. Mas voltou, passou uns 30 dias, ele voltou novamente. Mas não tinha autorização porque era a oposição que não queria autorizar? A Câmara, praticamente a Câmara toda era contra ele na época, né? Queria atrapalhar. E que meu pai achava que não precisava de autorização, ele fazia porque ele não aceitava. As primeiras ruas que foram calçadas com paralelepípedo foi lá em Porto Nacional. Ele construiu, ele comprou uma serraria para a prefeitura, para serrar a madeira, para doar para as pessoas, construir suas casas. Ele construiu uma fábrica de paralelepípedo lá na serraria da prefeitura para fazer os primeiros calçamentos da cidade. A Praça do Centenário ali foi ele que calçou, a Avenida Antônio Aires Prima, a Avenida Joaquim Aires, foi todas calçadas na época, acho que foi em 75, 76, na administração de meu pai. Participou também da luta pela criação do Tocantins? Meu pai, só voltar aqui atrás, ele foi presidente da LEP, da Liga Esportiva Portuense, e ele que construiu o estádio General Sampaio. A marca dele lá. Aquele gramado ali, aquele alambrado, foi ele que fez, em 75. E eu era meia esquerda da seleção de Porto. Jogamos contra o Screte de Ouro. Não sei se você já viu falar no Screte de Ouro.
que representava Goiânia, era aqueles caras que tinham aposentado, era Lincoln, Paguete, Matinha. Naquela época, nós empatamos de 1-1 lá em Porto Nacional, Screte de ouro contra a seleção de Porto Nacional. Nessa época, que ano que era? Isso foi em 75, 76, mas eu tinha 15 anos na época, 15, 16 anos. É uma época... Esses dias a gente estava conversando aqui com outro convidado e falando da época que Araguaína, para assistir um jogo de futebol da seleção brasileira, tinha que ir de ônibus, né? Porque nem todo mundo tinha carro na época. Uhum. De Araguaína para Estreito, quando não para Imperatriz, para assistir o jogo na televisão. Que lá não tinha sinal de televisão. E a gente está falando aqui de Porto Nacional, em 75, o prefeito construindo um estádio de futebol para dar oportunidade, né? Para trazer jogos grandes para dentro da cidade. 75, 76 mais ou menos, esse estádio foi inaugurado. Aí você falou aí da importância. Meu pai foi um cara que sonhou com Tocantins também. Essa rádio que ele montou, a rádio difusora do Tocantins, foi de 70 para 71 mais ou menos, mas ela só funcionou uns 3 meses, porque ele botou a rádio no nome da minha mãe, né? Ele era prefeito de Porto, e acho que foi em 73. E a DOPS, que era aquela polícia especializada de Goiás, chegou lá, fechou a rádio, porque não tinha documento nenhum, era clandestina a rádio. E aí fechou, e eu sei que minha mãe respondeu esse processo por muitos anos, rapaz. Mas era o que tinha para comunicar com o público naquela época. Era o sucesso daquela época. Era o sucesso daquela época. Notícia, música. Era uma programação das melhores, sabe? Eu me lembro, era num quartinho, lá na minha casa, na casa onde a gente morava mesmo, mas um quartinho. Tinha os locutores, todo mundo era. Como é que fala? Ninguém recebia nada. É voluntário. Todo mundo voluntário. Lá trabalhava, tinha nego que trabalhava. Era até meia-noite, porque a energia lá só era até meia-noite. Era então, gerador de luz. Tinha um gerador, justamente. Não, era uma usina aqui de Itaquaruçu. A usina de Itaquaruçu. E tinha um horário de funcionamento. Tinha, durante o dia até meia-noite. A gente fala essas coisas hoje, e aí a galera mais jovem, né, assiste uma conversa dessa e fica imaginando. Desligar a luz? 10 da noite desligava o gerador, onde não tinha hidrelétrica, e quando tinha também, desligava os motores, né? 10 horas da noite, ficava tudo no escuro. Eu sei que era uma programação muito, muito assim, ouvida. A rádio era uma sensação mesmo do momento. Era assim, a gente via as pessoas falarem na rua assim, aí você saía na rua para ver a audiência, sabe? Porque a cidade era muito pequena. Aí saía de bicicleta, praça, a pé? De bicicleta. Ouvindo o som da rádio. Ouvindo o som, passava ali naquela casa, estão ouvindo o rádio, na outra estão ouvindo o rádio. Então não tinha outra forma, né? Olhava uma menina bonita ali, vou mandar um alô para ela agorinha lá na rádio, eu mandava aquele alô. Né? Tinha isso também, né? Locutor tem dessas coisas, tem um locutor na família também. Agora, presidente, e quando chegou ali 87, 88, aquela muvuca toda para criar o Tocantins de fato. Como é que estava Antônio Andrade nesse período aí? Era uma expectativa muito grande que a gente tinha, né? Em 88, quando realmente foi criado o Estado na Constituição de 88, que o Ulisses Guimarães levantou lá a Constituição, a gente só tem que agradecer, porque a gente conheceu a situação do norte de Goiás. Na realidade, aqui era o corredor da miséria. Era um estado, era uma região que só servia só para votar. Os benefícios eram muito pequenos para cá. Nós tínhamos poucos benefícios. Para você ver um deputado de Goiás, era muito difícil, não era fácil. Eu lembro bem de um deputado que chamava Vanderlan Moura, que meu pai apoiou. De Goiás? De Goiás, sabe? E era difícil, ele só vinha de ano em ano. Só na eleição? Só praticamente na eleição. Mas assim foi assim uma história, sabe, Jerônimo, que a gente aprendeu muito, sabe? A gente viu o sofrimento das pessoas. Aqui ninguém tinha a oportunidade, assim, de um bom emprego, de uma faculdade. Não, você tinha que sair para fora para estudar, né? E meu pai separou da minha mãe. Logo que ele saiu da prefeitura, em 78, ele separou da minha mãe. Nós somos 11 irmãos.
E eu sou o irmão, eu sou da família, eu sou o mais velho, sabe? E eu tive que ajudar minha mãe a criar os meus irmãos. Então, isso foi uma das causas de eu ter vindo de Goiânia, não ter seguido na carreira de jogador profissional. Tinha 18 anos? Não, tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos. Tava começando no futebol, essa era a idade. Tava voando, na realidade. Aí deixou o sonho para vir ajudar a mãe. Vim ajudar a minha mãe a criar os meus irmãos. Você já imaginou? Eu, 17 anos, o filho mais velho e mais 10 irmãos para trás. Lá em casa tem irmão meu que nasceu em janeiro e outro em dezembro. 10 meses de diferença. 10, 11 meses de diferença, praticamente. Tem um ditado que fala que lá em casa também foram 11 também. Eu sou o 7º dos 11. Aí diziam que meu pai e minha mãe eram devotos de São Bento. Você sabe por quê, né? 2 fora... o 2 dentro e mais 5 no pensamento. Então, minha mãe foi uma pessoa assim que ela foi a mãe e o pai, sabe? E nessa época, o senhor voltou de Goiânia, deixou o futebol e foi fazer o que aqui com a família? Fui trabalhar de quê? Fui mexer com a nossa gráfica. A gráfica que meu pai tinha montado. Assumi a gráfica. Aí, no início, muito difícil, né? Porque tudo manual, tudo muito difícil, mas tinha os clientes, né? Aí eu comecei. Aí as coisas melhoraram, porque eu virei empresário e cuidei de todo mundo, né? Ajudei a minha mãe. Os irmãos ajudavam também? Todo mundo. Lá era família dentro da gráfica. Os que... Toniel saiu para estudar, foi para Goiânia estudar, né? Cursou engenharia lá em Goiânia e depois que ele terminou, ele voltou, logo quando foi criado o Tocantins. Mas nesse período de 78 até 88, foi uma luta muito grande, viu? Muito difícil, porque eu tinha vontade eu não tinha pensamento de entrar na vida pública, eu tinha vontade de ser engenheiro, mas não tive a oportunidade de sair para fora, por causa que eu tive que ajudar a minha mãe a criar os meus irmãos, né? E aí o meio que a gente tinha era com a gráfica. E aí eu tomei de conta da gráfica, foi que a gente deu um avanço grande. Até hoje tem a gráfica lá em Porto. Funciona ainda? Funciona. Só que com os maquinários tudo renovado, né? A gente tem offset. Lá só era uma manual, uma guilhotina manual e os tipos, né? Que fazia as letras. Conheceu Siqueira Campos quando? Conheci Siqueira Campos... deputado federal por Goiás. Quando meu pai, eu me lembro muito bem que ele ficava lá na minha casa, na casa do meu pai. Tinha um quartinho lá que era por... Quarto do Siqueira. Quarto do Siqueira Campos. Eu tive a oportunidade várias vezes de ir no aeroporto, pegar as propagandas, que ele, muito apressado, passava lá, me dava um trocozinho, para mim ficar mais satisfeito, mais alegre, eu pegava as propagandas, aquela caixa grande, botava na cabeça, porque nem bicicleta tinha, e descia lá para casa. A casa nossa era no centro, até hoje, na rua Airijoca, número 1849, então levava para lá para entregar para meu pai, para minha mãe, aí eles faziam a campanha, mas eu me lembro de Siqueira Campos, eu tinha, quer ver? Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Uns 13, 14 anos. Quando eu conheci Siqueira Campos. A dona Aureni dormiu várias vezes lá na casa do meu pai com Siqueira Campos, nessa época. Imaginava bem no início mesmo. Ele era deputado federal. O governador do estado? Você vê como é que é, né, rapaz? Ninguém nem sonhava, né? A gente tinha aquela esperança da criação do estado do Tocantins. Mas a gente não imaginava que ia ser tão benéfico para a região. A transformação para todos nós. Porque eu vou falar para você, viu? É muita dificuldade. Eu conheci esse Tocantins com a dificuldade ainda de norte de Goiás. E vi a transformação que foi com a criação do Tocantins. Tive a oportunidade de ainda ir visitar o governador Siqueira Campos lá em Miracema, no início de tudo, mas eu tinha minha gráfica, eu tinha minha empresa. Na época até o governador me convidou para que eu pudesse tomar de conta de uma gráfica dele, sabe? Mas eu tinha minha empresa, estava bem sucedido,
Eu virei um empresário muito rápido, porque eu encarei mesmo, a coisa foi com muita realidade. Eu trabalhava de dia e de noite. Tinha responsabilidade. Eu né? tinha Muita os coisa meus pra irmãos que trabalhavam comigo, mas tinha mais uns 3 funcionários. Quando dava 5 horas, saía e eu pegava sozinho. Eu sempre fui um cara muito determinado. E eu tinha tanto cliente que eu não tinha como não trabalhar à noite, porque eu tinha que entregar o serviço. Então tinha prazo, era tudo manual, não tinha nada automático. Depois é que a gente veio modernizando as máquinas, máquinas offset. A gente tem até bicolor aí em Porto, aí, ó, na gráfica Porto Nacional. Então, a gráfica que eu dei seguimento lá em Porto Nacional, ela já tem 44 anos de existência, com o mesmo CNPJ. Funcionando, né? Funcionando, E tá podia funcionando. também estar já no museu também, né? Eu já Muita doei, coisa, né? eu já doei várias máquinas lá pro museu lá em Porto Nacional, sabe? O senhor foi vereador junto com o Vanderlei, governador Vanderlei? Não, ou foi essa depois, história antes? é engraçada. Como é que foi essa história aí? Vanderlei foi vereador junto com a minha mãe. Ah, junto com É. o dono de Minha lá. mãe foi vereadora quando foi criado o estado de Tocantins, em 88, Certo. né? Vanderlei foi vereador, parece que ele tinha 21 anos, 22 anos. E ele foi colega dela, com o então prefeito Vicentinho na época, sabe? De 88 a 92. Foi a gestão dele, ela foi vereadora junto com o Vanderlei. Eu já vim ser vereador em 96. Em 96 foi que eu vim ser, na minha primeira eleição de vereador. Eu era empresário e meu irmão Toniel foi candidato a prefeito e muita gente me pediu para que eu pudesse ser candidato. Rapaz, sua mãe está saindo agora da Câmara, vai para a prefeitura, por que você não entra na vida? Não, eu quero ser empresário mesmo. Eu não tenho assim esse dom para estar na vida pública. Assim. Aprendi muito com meu pai, militei muito na vida pública com ele, mas eu não estou assim, com essa vontade. Aí entrei por entrar para ser candidato a vereador. Fui o mais votado na época, tive 10% dos votos. Oh. Tive quase 1.000 votos em 96. Só tinha 15 mil eleitores em Porto Nacional. Votou uns 12 mais ou menos. Eu tive quase 989, quase 1.000 votos na minha primeira eleição. Aí é para empolgar mesmo. Comecei né? a fazer um trabalho, 96, 97, em 2000, me convidaram para eu ser candidato. Não, em 98 tinha eleição de deputado. Aí me convidaram, aí não deu certo, não saí candidato. Em 2002, aí fui candidato em 2000 a vereador, a reeleição, ganhei novamente com uma votação grande. Em 2002, fui candidato a deputado. Naquela coligação, eu, Gaguinho e Valfredo, lá de Araguaína, doutor Valfredo de Araguaína. E aí tive quase 9 mil votos. Olha só. Fui o 18º deputado mais votado daquela eleição. Fiquei como primeiro suplente. Na época, como se fosse toda a votação, todos os eleitores de Porto Eu Nacional. fui o 18º mais votado no estado, para você ter uma noção. Ficou com menos votos do que eu, 6 deputados ainda. Mas não consegui, fiquei como primeiro suplente. Em 2000, aí assumi o mandato, o Marcelo ganhou a eleição, Marcelo Miranda. Em 2006, ele pediu o Valfredo convidou o Valfredo para uma secretaria, e eu assumi a secretaria, uma secretaria extraordinária, e fui candidato à reeleição. Quando eu manifestei o apoio ao Marcelo, aí o pessoal colocou o meu irmão Toniel para ser candidato. Siqueira botou ele para ser candidato. Tinha esse negócio. E aí nós saímos candidatos, nós dois. Dois irmãos candidatos na mesma candidatos, cidade. Na mesma cidade. Perdemos todos dois. Fomos bem votados. Eu fui bem votado. E ele também bem votado, mas ficamos como primeiro suplente. Eu fiquei como primeiro suplente e ele como primeiro suplente. Em 2000... Isso foi em 2006. 2006, justamente, 2006. Aí, na segunda eleição do Marcelo, Isso. que ele disputou com o Siqueira. Foi. E ele ganhou do Siqueira. Aí o Marcelo,
me convidou para uma secretaria, né? E nessa época, como era o seu relacionamento com Siqueira, do Brito Miranda, como é que era? Toda ali? a vida eu tive um bom relacionamento com o Siqueira e tive um bom relacionamento com o Dr. Brito Miranda e com o Marcelo também. A gente ficou dividido, a nossa família nessa época, em 2006, porque parte ficou com o Toniel, com o Siqueira Campos, e eu fiquei com o Marcelo, né? Eu achei que aquilo ali era a independência, né? Aqueles políticos que tinham aquela vontade de ser candidato, o Marcelo foi o cara que fez essa abertura. Porque eu não. Você deve lembrar que tinha muita determinação no Tocantins, só era candidato quem realmente tinha assim, uma boa amizade. Do Tocantins, né? Uma boa amizade com o Siqueira, com a União do Tocantins. E eu tive assim, essa independência de ir para o lado do Marcelo. Sabe, em 2006 eu fiquei com o Marcelo, fui candidato com o Marcelo. Marcelo me convidou para ser secretário de Estado, fui secretário. Em 2008 assumi a Assembleia no lugar do Valuar, que foi prefeito lá de Araguaína. Prefeito eleito. Aí fiquei definitivo, né? De 2008, 2010, fui o mais votado da minha coligação. Aí a sequência... Agora, pelo que o senhor contou aqui, são detalhes que muita gente não conhecia. Eu não tinha essa informação que estou tendo agora aqui, que de uma forma ou de outra, Araguaína entrou 2 vezes aí na sua vida de deputado, né? Primeiro com o doutor Valfredo, foi, depois justamente. com o Valuar. Valfredo que abriu o espaço para o senhor assumir, aí depois o Valuar que foi eleito e abriu. O que é Araguaína para o senhor hoje? Eu tenho um agradecimento muito grande nas pessoas do doutor Valfredo e do Valuar, porque foram pessoas que eu tive a oportunidade de mostrar a vontade que a gente tinha de trabalhar pelo Estado. E eu tenho esse agradecimento, sempre que eu posso agradecer, sempre que eu posso ajudar a cidade de Araguaína, você pode ter certeza que a minha retribuição vai ser até o último dia da minha vida. Enquanto eu estiver na vida pública, eu vou ter esse reconhecimento. Temos visto, inclusive, o senhor tem passado sempre em Araguaína, né? Tem várias vezes visitado. Agora mesmo, final do mês, eu vou descer lá para Araguaína. Tem grandes amigos, deputados mesmo, que a gente hoje trabalha na mesma legislatura, Valderez, Olinto, Lenil, o Jorge Frederico, o Issan. São pessoas que eu tenho só que agradecer. Primeiro, pela amizade que a gente tem no parlamento. Segundo, pela oportunidade que eles me deram no início da nossa gestão. E depois, pela unanimidade que eles me deram para que eu pudesse continuar presidindo a casa. Então, é muito agradecimento. Sou agradecido imensamente aos amigos, às amigas, aquelas pessoas que realmente fazem parte da minha vida, que moram na cidade de Araguaína. Hoje, nessas suas andanças pelo Tocantins, tem encontrado muitos desses amigos que, de uma forma ou de outra, participaram dessa sua história política, presidente? Tem muito tempo que eu não vejo o Valuar, tem muito tempo que eu não vejo o doutor Valfredo, mas sempre que eu tive a oportunidade de recebê-los aí na Assembleia, eu recebi, sim, como um agradecimento muito grande, sabe? Marcelo Miranda mesmo foi uma pessoa que me deu a oportunidade para que eu pudesse ser secretário, e eu tive a disponibilidade de trabalhar numa campanha com ele, assim, com muita determinação, porque eu acreditava que ali era aquela liberdade que realmente as pessoas precisavam ter aqui no nosso estado. Não porque a gente achava, é porque eu não tinha essa aproximação com a União do Tocantins. A minha aproximação maior a nível de estado foi com o Marcelo Miranda. Foi com ele que eu virei deputado, foi com ele que eu trabalhei por muito tempo, como 2 anos como secretário, e depois a gente teve um bom entendimento aí na vida pública. Tá certo. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito prazer e com honra, é claro, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Antônio Andrade. E quero que você que está nos acompanhando compartilhe o nosso canal, compartilhe as nossas redes sociais. Estamos em todas as plataformas, tá bom? Pedindo a você que compartilhe, curta também e nos ajude a alcançar mais pessoas. Bacana? E agora vamos partir para mais um pouco do nosso presente, presidente Antônio Andrade.
Primeiro, queria saber, porque até um tempo atrás, não muito longe, todo mundo que eu falo assim, as pessoas se relacionavam a Antônio Andrade como Toinho Andrade. Justamente. De repente mudou para Antônio Andrade. Ah, o presidente quer que chame de Antônio Andrade. Por que essa mudança? Na realidade, eu tive um sonho com meu pai na minha última eleição em 2018. E ele me pedindo para mim fazer uma homenagem a ele naquele painel que tem lá no plenário. Aquele painel que tem no plenário com o nome de todos os deputados. Eu tive um sonho real com ele falando para mim para que eu colocasse o meu nome com o nome dele no painel. Porque o meu nome é Antônio Poincaré Andrade Filho. É o nome do meu pai. E aí eu decidi tirar o Toinho e botar Antônio Andrade, que homenagem a ele. Em homenagem ao meu pai. Até falei no início, no dia que a gente tomou posse, que a partir daquele dia, do dia 1º de fevereiro de 2019, meu nome, a partir daquele dia, ia constar no painel como Antônio Andrade, uma homenagem que eu queria prestar ao meu pai, Antônio Andrade, que foi um homem que, pelo pouco tempo que a gente teve de convivência, ele me ensinou muito na vida pública. Como é que foi essa conversa do sonho? Pode falar pra gente? Foi justamente ele aparecendo para mim e falando para mim para que eu pudesse homenagear ele. No mesmo jeito que era a conversa de quando estava justamente, vivo? De pai para filho? Justamente, assim, dessa forma. Meu filho, eu queria que você me homenageasse colocando o seu nome no painel como o meu nome. E eu me senti com a obrigação de prestar aquela homenagem a meu pai, porque se eu conseguir chegar até hoje, aonde eu consegui chegar, eu agradeço muito aos ensinamentos dele, desde o começo da minha vida. Eu tenho, assim, tanta lembrança, assim, de aprendizado com meu pai, que muitas vezes a gente está numa reunião, eu gosto sempre de falar o que eu aprendi com ele. Uma vez eu cheguei numa reunião com ele, de candidato a prefeito lá em Porto Nacional, e ele muito pobre, candidato de oposição. O Olegário era o prefeito em 72 e apoiava o Valdó, que era o Valdomiro. E lá nesse distrito de Pinheirópolis, tinha aproximadamente umas 50 famílias que moravam lá nesse distrito. Eu sei que na nossa reunião era para ter umas 50 pessoas, não tinha umas 5 pessoas. E aí eu não entendi aquilo, porque estava muito falada da nossa reunião lá no Pinheirópolis. A expectativa grande. A expectativa grande. E cheguei lá, tinha pouca gente lá na reunião. Aí eu não entendi, aí ele falou, aí quando a gente saiu de lá, eu falei, pai, e aí? Por quê? Será que nós não vamos conseguir a eleição? Nós vamos perder? Eu falei, não, fica calmo. É porque eu sou candidato de oposição. Se o pessoal vier para cá, amanhã é demitido pelo prefeito. Eu falei assim, mas como assim? Ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Grava bem o que eu vou te falar. O importante não é a quantidade de pessoas. O importante é a qualidade das pessoas que estavam lá. Aquelas 5 pessoas que estavam lá vai levar o meu recado para 50 famílias que moram aqui no Pinheirópolis. Aí eu vim entender o que era a inteligência de um homem que tinha uma visão política que poucos tinham naquela época. Porque para você ganhar uma eleição em Porto Nacional, das famílias tradicionais de Porto Nacional, não era fácil. E como é que foi a votação em Pinheirópolis lá? Rapaz, maioria total. Deu uma assim, como se dizia naquela época, uma peia em todo mundo, nos outros 2 candidatos. Um candidato da família tradicional de Porto Nacional, que é dos Aires, e outro um poder aquisitivo financeiro muito grande. Muito grande. E ele ganhou lá. Ganhou lá, e é como eu te falei no início da nossa fala, juntando o voto dos 2, não alcançava ainda a quantidade de voto que ele teve. Então são coisas assim, Jerônimo, que a gente lembra assim na vida da gente, que a gente não esquece nunca. Eu nunca esqueci dessa fala que o meu pai falou. O importante não é a quantidade de pessoas, o importante é a qualidade das pessoas que estão aqui. Falo isso
de vez em quando, em reunião, quando eu estou, que a gente imagina que é uma reunião grande e não tem essa quantidade de pessoas, eu gosto de frisar isso aí, porque é uma realidade, é uma coisa verdadeira, é uma coisa que realmente o importante é a qualidade das pessoas, não é a quantidade. Agora, presidente, a gente, pensando aqui, um jovem de 17 anos, que é obrigado a voltar, como o senhor falou, de encerrar ali o sonho de ser jogador de futebol, que é uma coisa que o senhor gosta até hoje, volta de Goiânia, capital de Goiás, para Porto Nacional, para cuidar da gráfica e cuidar dos irmãos mais novos. E hoje, esse mesmo jovem está aí agora comandando o poder legislativo do Tocantins no segundo mandato de presidente. O senhor já fez essa conta aí do que representa isso para o senhor, para a família? Paz, um sonho a ser realizado, viu? Sinceramente, agradecer a Deus. Muito, muito mesmo, porque eu vou falar para você, foi muita dificuldade. Você sabe que uma eleição, para você ganhar, ela é muito difícil de deputado estadual. E uma eleição de mesa diretora é mais difícil ainda, sabe? E eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer as pessoas que confiaram em mim, esse mandato de presidente. Eu administro a casa hoje, Jerônimo, assim, como se os 23 deputados fossem presidente. A minha consideração com os colegas é até o último dia que eu tiver como presidente. É gratidão, agradecimento pela confiança deles. Não é fácil, você sabe que na minha primeira eleição, eu tive 22 votos, teve a Luana e o Júnior já foram candidatos, cada um teve um voto, eu tive 22 votos. Na minha segunda eleição, eu fui eleito por unanimidade. Praticamente que eu vejo que foram poucos presidentes de Assembleia que conseguiram isso, essa reeleição dessa forma. Eu acho que ninguém nunca conseguiu, né? Ser eleito por unanimidade. Eu sei que o Gaguinho já foi reeleito, o Marcelo Miranda já foi reeleito, que eu sei só desses dois, mas por unanimidade eu não sei. Só Antônio Andrade. Só eu que tive essa condições de ser. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Eu acho que eu devo ser o deputado que tive unanimidade pelo meu bom relacionamento com os colegas, pelo meu respeito, pela minha gratidão a eles. Toda a vida a gente administrou a casa com aquele respeito grande com os colegas deputados. As deputadas são pessoas que realmente eu só tenho que agradecer. E até o último dia do meu mandato é gratidão aos meus colegas que me deram essa oportunidade, que me confiaram, que me deram essa confiança para que eu pudesse, sabe, Jerônimo, administrar a Assembleia por esses 4 anos. Uma história que ficou marcada na minha vida pública, sabe? E a gente, fazendo aqui um retrospecto até de poucos dias, essa sua gestão de presidente foi no momento dos mais difíceis, né? E marcantes da história do Tocantins, que pela primeira vez um processo de impeachment contra um governador afastado, né, pela justiça, e o senhor no comando da casa. Pode falar um pouco desse processo para a gente, dessa situação de ter que comandar ali os deputados num momento tão difícil? Fomos eleitos juntos, né, em 2018, junto com o ex-governador Carles, aonde a gente viu assim, dos 406 mil votos que ele teve, 3 eleições, né? 3 eleições, uma eleição suplementar, a eleição de outubro, o segundo turno. Não, segundo turno da eleição suplementar e ganhou definitivo em outubro. A esperança, né? Que eu peço que o povo do Tocantins, que a nossa comunidade do Tocantins, acreditou muito. O Carles foi um governador que muitas vezes ele fez até as coisas que outros não tiveram coragem de fazer, foi enquadrar o Estado na lei de responsabilidade fiscal. Eu vi assim essa parte dele com a contribuição da Assembleia, com a contribuição dos deputados, sempre a contribuição foi muito importante, a parceria da Assembleia foi muito importante, e de repente aconteceu o que aconteceu. Ninguém teve culpa do que aconteceu. Eu acredito que nós estamos lá na casa justamente para cumprir o nosso papel.
eu recebi os pedidos de impeachment, 5 pedidos de impeachment lá na casa, protocolado. Pedimos à Procuradoria para fazer uma avaliação, e essa avaliação, o nosso procurador, que é o doutor Alci, um homem competente, uma pessoa que veio do Ministério Público, promotor aposentado, que eu trouxe lá para a Assembleia para nos ajudar, para nos orientar, juntamente com o doutor Pedro Geraldo também, que é promotor aposentado. Então, a Procuradoria me deu um norte assim de que a gente ia admitir um daqueles pedidos de impeachment. Foi o que a gente fez, procuramos fazer as coisas tudo com muita transparência, com muita responsabilidade, cumprindo o nosso papel de deputado, principalmente o papel de presidente, de presidir a casa. É uma coisa que eu sempre procurei fazer com muita sinceridade, sabe? Eu nunca, mesmo quando tinha as discussões da base do governador e base de oposição, eu sempre procurei respeitar, procurei, sabe, administrar de uma forma assim, de igual para igual, sabe, Jerônimo? Sem ter um peso e uma medida, sempre ter o direito de cada um, o mesmo direito. Sempre equilibrado, né? Equilibrado, sempre um equilíbrio na casa. Então, foi um momento assim que a gente passou com muita dificuldade, que ninguém esperava essa situação, esse afastamento do governador. A gente estava assim, num entendimento muito bom para o Tocantins, uma parceria muito boa, sabe, voltando às cirurgias eletivas, porque com essa pandemia parou praticamente tudo, e de repente o afastamento do governador. O governador Vanderlei assume o governo. E eu acredito que agora é um novo rumo, é uma nova etapa, é uma situação que a gente nunca imaginou. Você como uma liderança grande na área da comunicação, você sabe muito bem que nunca passou pela nossa cabeça que ia acontecer um afastamento do governador e muito menos uma renúncia do governador Carles. E nem um impeachment, né? E nem um impeachment. Então, quando a gente começou esse processo aí da avaliação da comissão mista que a gente criou na Assembleia, para a gente analisar o parecer do deputado Júnior Gel, muito antes da gente analisar, para criar aquela comissão especial, que era uma comissão que ia ter 5 desembargadores e 5 deputados, aí vem a renúncia do governador. Então, quando a gente estava nesse processo ainda de votar, né, o parecer do relator, que era o professor Júnior Gel, veio a renúncia do governador. Então, pegou todo mundo de surpresa. Eu recebi essa renúncia protocolada lá pelo advogado Juvenal Kleber. Né? Juvenal Kleber. Foi às 14h30 de uma sessão que a gente estava provocando para fazer a segunda sessão ainda. Não tinha nada de impeachment. Nós estávamos votando o parecer do relator. Deputado Júnior Gel. Favorável ao prosseguimento. Mas daí é que ia realmente ter essa comissão especial, que era a comissão de 5 desembargadores e 5 deputados. Mas aí veio a renúncia e a gente teve que fazer uma sessão para arquivar praticamente tudo que a gente já tinha construído. Mas com muito respeito, com muita transparência, sabe? Procuramos fazer tudo sobre a orientação jurídica, sobre a orientação do nosso procurador da casa, que é uma pessoa de credibilidade. Fiz uma reunião dele com os deputados para mostrar que a gente ia procurar fazer tudo dentro do cronograma que a gente estava montando. Não tinha nada de atropelar, nada de querer perseguir, prejudicar, nem A, nem B. Era cumprir o papel que a gente tinha que cumprir lá na Assembleia. De colocar, porque não é só os deputados que estavam sendo cobrados, a população já estava cobrando uma posição do Legislativo, e a gente sabe o tanto que foi difícil. Até porque estava uma situação muito insegura no estado inteiro, né? Verdade. E hoje, qual que é a avaliação que o senhor faz da situação política do Tocantins hoje, já
caminhando aí para uma nova eleição. Essa estabilidade precisava. O Tocantins precisava dessa estabilidade. O governador Vanderlei, que é um amigo tocantinense de Porto Nacional também, eu tenho assim, uma afinidade muito grande com ele. A gente já está na Assembleia por 2 mandatos consecutivos. Eu tenho amizade assim, grande que eu conheci ainda quando o pai dele foi prefeito aqui, o primeiro prefeito de Palmas. Eu prestei serviço para a Prefeitura de Palmas com a minha empresa lá de Porto, com a gráfica. Que bacana, hein? Os primeiros impressos que foram feitos aqui na capital, de offset da Prefeitura, foi eu que fiz. Do prefeito Fenelon Barbosa. Eu que fiz, prestei serviço. Trabalhei muito naquela época, trazia caminhonete, uma D20 cheia de material toda semana, porque quando se instala uma prefeitura, você sabe que tem que fazer tudo, tudo. E naquela época não tinha hoje os computadores da forma que tem, era tudo no papel, tinha que fazer tudo de requisição a papel ofício, a capa de processo, tudo. Então eu tive essa oportunidade de conhecer o Vanderlei ainda nessa época. E a gente sempre teve um bom relacionamento, na Assembleia a gente teve um bom relacionamento. Eu tinha uma parceria muito forte com o governo, que para trás, o Carles, e a parceria aumentou muito mais ainda com o Vanderlei, porque a gente sabe da importância que é essa estabilidade. É o Tocantins que está em jogo. Não é só o meu mandato, não é o mandato do Vanderlei, é o Tocantins, é 1.600.000 habitantes que nós temos aqui, para nós podermos representar, para a gente poder fazer o de melhor, para que a gente possa, assim, pelo menos tentar diminuir o sofrimento das pessoas, procurar dar a nossa contribuição, ajudar de forma rápida, porque a gente sabe que a Assembleia é um órgão muito importante para o Tocantins. É um órgão que as leis todas saem de lá, da Assembleia Legislativa. A gente tem hoje, Jerônimo, a gente tem um bom relacionamento com o governo do Estado, uma boa parceria. A gente tem um bom entendimento com o presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Defensoria. Então, os poderes hoje, a gente tem um bom relacionamento. Para quê? Para que a gente possa construir as leis o mais rápido possível, para que aquela pessoa lá na pequena cidade possa, sim, ser beneficiada, receber esse benefício e saber que a gente está fazendo um trabalho aonde amanhã, quando eu sair da presidência da Assembleia, eu vou sair com a consciência tranquila, de cabeça erguida, que eu fiz o de melhor para o Legislativo do Tocantins. E hoje o filho da dona Ginorá está querendo subir mais um degrau aí, né? Pelo menos é o que a gente tem ouvido aí, a sua história. Pelo que a gente construiu aí nesses 4 anos de presidente aí, a gente teve uma oportunidade muito grande de ajudar as pessoas. Quando eu ainda era vice-presidente, muitas pessoas me procuravam aqui no meu gabinete aqui em Palmas, porque quando a pessoa vem do interior para a capital, a gente sabe que ela vem com um sonho. Você vem com um sonho de fazer um vestibular, de concluir o seu ensino médio, de arrumar um bom emprego. E eu vi a necessidade de, através da escola do Legislativo, dar essa oportunidade para as pessoas. E em 2019, quando eu assumi a Assembleia, através da escola do Legislativo, eu procurei fazer cursinho para vestibular, cursinho para concurso público e cursinho para a prova do Enem. Porque hoje você sabe que um cursinho hoje é aproximadamente uns R$2.000, R$3.000. Qual é essa pessoa que vem do interior para trabalhar na capital, que tem condição de fazer um cursinho e fazer um vestibular de igual para igual com um pai, com um filho de um que tem condições? Então isso me chamou muita atenção. E nós abrimos lá na Assembleia, através da Escola do Legislativo, a oportunidade para que essas pessoas pudessem fazer esse curso gratuitamente com os melhores professores de Palmas. Os melhores professores de Palmas nós contratamos para dar esses cursinhos lá na Escola do Legislativo, na Assembleia. Imaginei que aproximadamente uns 200 ia procurar a Assembleia.
Rapaz, a coisa pegou tanto que tivemos que fazer 3 turmas de 400 alunos. Uma na parte da manhã, outra na parte da tarde e outra à noite. 1.200. O que mais eu fiquei gratificado com isso foi depois receber, no final de 2019, receber vários estudantes lá que passaram em vestibular em outros estados, que passaram aqui no estado também, no nosso estado, em vestibular, em concurso público. Aproximadamente uns 200, Jerônimo. Eu recebi lá no meu gabinete, em 2019. Que bacana isso aí. Aí a pandemia chegou, nós demos uma parada, paramos um pouco. Aí foi criada a Faculdade de Medicina lá em Augustinópolis. Um ponto histórico, né, presidente? Uma das coisas boas que o ex-governador fez foi a criação da faculdade, a criação e a implantação da Faculdade de Medicina lá em Augustinópolis. Participei do começo até o dia da implantação, da criação até o dia da implantação. Achei empolgante a oportunidade que uma família tem, que um pai tem, de ver o seu filho a realizar um sonho. E esse sonho eu participei dele, porque virou realidade. Eu tive a oportunidade de levar a escola do Legislativo lá para Augustinópolis, para Araguatins. Passamos lá aproximadamente uns 15 dias, lá nessas 2 cidades, quando antecedeu o vestibular, para que a gente pudesse capacitar, dar oportunidade para as pessoas que não tinham condição de fazer um cursinho particular. O que aconteceu? Não tivemos a grata satisfação de ter uma das nossas alunas do cursinho da Escola do Legislativo, aprovada no curso de medicina, do vestibular de medicina lá de Augustinópolis. Muito bom. Aqui de Luzimangues, uma menina de 17 anos de idade. Olha o sonho a ser realizado. Olha essa família e o tanto que ficou agradecida. E eu fiquei mais agradecido ainda, porque realmente é uma oportunidade que a gente criou naquele momento. E uma das coisas mais importantes na criação e na implantação da faculdade lá de Augustinópolis, Faculdade de Medicina. A gente fez uma proposta na criação, Jerônimo, de que 50% das vagas do curso de medicina tinha que ser tocantinense e tinha que ter estudado em escola pública aqui. Em qualquer outro lugar, em escola pública. Agora, olha o tanto que é importante essa oportunidade que a gente ia criar para o filho daquela pessoa que não tem condição. Porque se não tivesse esse entrave aí, as pessoas de Imperatriz ali, é muito próximo à Imperatriz. É verdade. Vinha todo mundo de lá, todo mundo preparado e tomava as vagas, as 40 vagas que tem todo semestre no curso de medicina lá em Augustinópolis. Então a gente fez essa colocação para que 50% das vagas, 20 vagas, é para quem é tocantinense e para quem estudou em escola pública. Então eu acredito que é a oportunidade que o filho do pobre vai ter de realizar o seu sonho, de fazer o curso de medicina, de realizar o sonho dos seus familiares. E eu fico feliz porque eu participei da criação, da implantação desse processo que vai ficar na história do nosso estado. Uma das maiores obras que eu já vi aqui no Tocantins foi essa criação da Faculdade de Medicina lá em Augustinópolis. E agora? Eu lhe perguntei do próximo degrau. Como é que está isso daí, o plano, o projeto para 2022? Por tudo isso que a gente construiu, por tudo isso que a gente fez durante esses 4 anos de administração, eu vou colocar meu nome para uma pré-candidatura a deputado federal. É a nossa posição agora nesse momento. Eu vou trabalhar muito para que a gente possa viabilizar esse nosso sonho aí, essa vontade de muitas pessoas que me pediram para que a gente pudesse ter essa participação nessa campanha agora. E eu já fui deputado estadual por 4 mandatos. Eu acredito que a minha contribuição eu já dei como deputado estadual. Agora nós estamos nessa pré-candidatura de deputado federal. Eu acredito que é um desafio, é um aprendizado, a gente sempre aprende na vida pública. E eu acredito que a gente vai estar fazendo por onde a gente fazer essa pré-campanha aí para que a gente possa, assim, colocar o nosso nome à disposição do nosso povo do Tocantins para que a gente possa viabilizar e dar a nossa contribuição ao estado do Tocantins. E agora vai a nossa pergunta de praxe aqui, presidente. Já sabendo que o senhor, deputado Antônio Andrade,
é do mesmo partido do governador Wanderlei Barbosa, né, que é o Republicanos. Justamente. Mas vamos lá, na sua mente, que inclusive esses dias nós vimos aí a senadora Cátia Abreu cantando para o senhor, né, no evento que teve no Palácio. Né, tem uma música, a música do Roberto Carlos que ela cantou. Eu quero saber agora, como é que está na sua mente, pré-candidato a deputado federal, como o senhor disse, 4 mandatos de estadual, já fui vereador. Na sua mente hoje, a chapa ideal para as eleições de 2022? Eu tenho definido o governador Wanderlei Barbosa. É o meu candidato a governador. Já fui procurado pela professora Dorinha, a gente já teve uma pré-conversa, né? Estamos conversando. Acredito que é uma boa candidata. Vou ter as minhas definições logo, logo. E acredito que a minha pré-candidatura de deputado federal são boas opções que o eleitorado do Tocantins vai ter. Tá certo. Vai deixar para mais frente, né? Mais Justamente. Frente, né? Amarrou bem aí. Agora, presidente, muito obrigado ao senhor pela presença aqui com a gente nesse bate-papo. Espero que o amigo de casa que nos acompanha tenha conhecido um pouco mais do Tocantins na visão de Antônio Andrade, mas eu queria agora fazer uma pergunta pessoal para o senhor, lembrando do seu Antônio Buchim, né? Justamente. Seu Antônio Andrade, Antônio Poincaré Andrade. Né? Que foi prefeito de Porto Nacional, prefeito de Fátima, que foi dono de gráfica. Dono de gráfica, dono de rádio. Pai de 11 filhos, né? Pai de 15 filhos. 15 filhos, mas... 11 com a minha mãe, mais 4 fora. Isso. Se o senhor tivesse a oportunidade hoje de encontrar com ele agora, olho no olho, pré-candidato a deputado federal, relembrando toda essa história, o que o senhor diria para ele hoje? O meu agradecimento ao meu pai pelos ensinamentos, por tudo que ele me ensinou, pela sinceridade, pela forma sincera que eu procuro transmitir para as pessoas, que eu procuro representar aquelas pessoas que me confiaram o seu voto. Eu ia agradecer a ele pelos ensinamentos e dizer a ele o meu muito obrigado. Valeu a pena passar por tudo que nós passamos no então norte de Goiás, e o sonho de ser goiano, de ser tocantinense, ser realizado e ter esse estado maravilhoso, esse povo bondoso, essas pessoas que realmente fazem a história do nosso estado do Tocantins. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Eu quero aproveitar aqui, pedir a oportunidade, Jerônimo, para aproveitar para você que está me ouvindo, você que está me assistindo aí. Eu gosto sempre de pedir para as pessoas me ajudarem no meu mandato, me ajudar a me dar orientação, assim, tipo, mandar para mim através das minhas redes sociais. Dep.Antônio Andrade. É muito fácil. Se você puder, você que está me ouvindo aí, você puder me dar uma contribuição para que eu possa fazer dessa sua contribuição, pode ser uma obra na sua cidade. Eu acredito que é através dessas contribuições que a gente pode fazer um mandato que as pessoas tenham orgulho dos seus representantes. Eu queria deixar aí as minhas redes sociais, dep.Antônio Andrade, à sua disposição para que você possa me dar essa contribuição, essa orientação de alguma sugestão na realidade, lá para a sua cidade, ou dessa sugestão se transformar em uma obra aí para o seu município. Muito obrigado pela oportunidade, Jerônimo. Você é uma pessoa que eu tenho, assim, um agradecimento muito grande, porque também você fez parte da minha administração, você tem ajudado muito lá nas divulgações da nossa administração, e eu só tenho que te agradecer. Obrigado, pedir presidente. mesmo a Deus para proteger e abençoar grandemente a você, ao seu filho que está ali também dando a sua contribuição, para que esse programa seu possa, sim, ser um programa de muita credibilidade, de muita aceitação, porque realmente você é uma pessoa que faz a história do Tocantins. Muito Parabéns. Eu que Deus possa abençoar você grandemente. Eu já ia esquecendo de lhe entregar aqui o nosso mimo, né? Que do programa tem uma lembrancinha para o senhor. Pode abrir aí, mostrar, porque muito obrigado. essa daí eu que agradeço. Pode levar para casa, deixar no gabinete. Vou colocar lá no meu gabinete. Quando você for me visitar lá, você vai ver. Ó. Marcando aí.
Inclusive tá o número do programa aí, tá? Deputado Antônio Andrade. Isso. Muito obrigado, Jerônimo, Tá de aí coração. Obrigado nosso mesmo. 9º episódio. Muito obrigado. E nós agradecemos você que nos acompanhou e pedimos que continue com a gente nas nossas redes sociais, curtindo, compartilhando. Se inscreva nos nossos canais. E na próxima terça estaremos de volta com mais um convidado muito especial. Muito obrigado. Tchau. Valeu.